Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando por aqui, neste meio de semana, a análise dos fatos, um resumo comentado das notícias que importam no meio do seu dia, a partir de agora para você na Rádio Eldorado e nas plataformas. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês aqui no Análise dos Fatos, de segunda a sexta às 13 horas, e fica disponível para você ouvir e compartilhar a qualquer hora em todas as plataformas de podcast. Não adianta ficar me perguntando, que muita gente fica em mensagem privada, mas tá naquela, tá na outra, é só procurar lá na busca, Análise dos Fatos. Pode botar meu nome, Felipe Moura Brasil, pode botar o nome Carol Ercolim, que você vai encontrar em podcast em qualquer plataforma. Vamos aos destaques deste 10 de maio. O adeus a Rita Lee. A família e fãs se despedem da cantora em São Paulo. Lula manda pagar orçamento secreto, negociado por gestão Bolsonaro, esquema que ele antes chamava de corrupção. E ainda o futuro do PL das fake news e a nova tentativa brasileira de mediar acordo na guerra contra a Ucrânia. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei. O corpo de Rita Lee é velado no planetário do Parque do Ibirapuera, que, aliás, era um lugar que ela chamava de o Jardim Encantado. A gente vai conversar aqui com o repórter do Caderno 2, Júlio Maria, que está nos nossos estúdios, acabou de chegar no planetário e acompanhou esse começo das homenagens, né, dos fãs especialmente. Nesta quarta-feira chuvosa em São Paulo, hein? É verdade, Boa Carol. tarde, Boa Júlio. tarde, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Chuvosa, o lugar é muito especial, né? A gente chega lá pelo portão 2 e anda até o portão 10, vai entrando naquele mundo que foi tanto da Rita Lee também. Tem uma fila que está indo tá muito agilizada, as pessoas entram na fila que é toda divididinha, você vai fazendo aquele zigue-zague que eles colocam nas grades, você caminha rapidamente ali até a entrada do planetário, um lugar absolutamente especial, né? E, Carol, o mais incrível, eles vão fazer uma projeção, a gente ficou sabendo lá, para a família depois, né? Agora a imprensa pôde estar nesse lugar até o meio-dia, mas à tarde vai ter uma projeção especial com os astros do planetário, veja você, do dia, posicionados como estavam no dia em que Rita Lee nasceu. Absolutamente emocionante vai ser isso, com certeza. A gente ficou lá observando o que podia ser observado, falando muito pouco com as pessoas, não podia abordar as pessoas, foi um pedido da família. Eu dei uma sorte absolutamente incrível, jornalisticamente falando, porque eu estava lá e resolvi ficar mesmo observando, para depois a gente poder escrever como é que chega um, como é que chega outro, né? Suplicy, o senador Eduardo Suplicy chegou, com o filho João Suplicy, a Rita Cadillac passou por lá, Lucinha Turnbull estava lá, guitarrista, parceira de Rita, de palco, né? Lá do comecinho de carreira, e foi muito curioso, Carol, eu estava um pouco desolado por não poder falar com ninguém, né? Porque as pessoas estavam lá, como o doce estava ali ao lado da criança, né? E a gente cumprindo exatamente ali o protocolo de não perturbar as pessoas. Mas teve um momento que eu vou escrever daqui a pouco. Eu cheguei agora mesmo de lá e ali eu fiz um tchau assim para Lucinha de longe, né? Mandei um beijo para ela e eu estava sem óculos. À frente da Lucinha estava a irmã da Rita, Virgínia, a irmã mais velha. A cara da Rita, impressionante. E aí a Virgínia achou que eu estivesse falando com ela, por alguma razão, e veio em minha direção. E aí ela colou em mim, e eu já olhando pro celular, assim, tal, como, né? E aí, de repente, eu olho pro lado, tá, Luciana, você me chamou e tal, a Virgínia. Poxa, Virgínia, sim, você pode falar algo pra gente? E ela ali dizendo, olha, a vida, o mundo não será mais o mesmo. Ela estava muito emocionada, falou da perda absolutamente inestimável para todos nós, mas como isso estava na família, né? Como isso estava doendo para eles, mesmo sabendo que podia acontecer a qualquer momento, né? Então esse é o clima geral que está lá dentro, todo mundo muito quietinho, muito em silêncio, o corpo da Rita Lee sendo velado no centro do planetário, abaixo ali daquelas projeções que ainda não estão sendo feitas, mas que serão
só para a família. Júlio, a gente colocou alguns traços aqui característicos da personalidade da obra da Rita Lee no programa de ontem. Você que esteve com essas pessoas no velório, você viu assim algo em comum que todo mundo está comentando a respeito dela? A gente viu a repercussão nas redes sociais também, muita gente destacando algumas frases das músicas da Rita Lee: sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou, que nem toda brasileira é bunda, que eu sou a ovelha negra da família, que toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, que a alegria alheia incomoda, que sou mais macho que muito homem. Tem um lado de afirmação feminina, de rebeldia, de irreverência. Que você viu assim em comum que todo mundo está exaltando na vida e na obra dela? Duas coisas, Felipe, me chamaram a atenção. Primeiro, o último espetáculo, né? O fato de estar no planetário e garantir para os seus fãs, de certa forma, e para os seus familiares, uma espécie de último espetáculo, está sendo algo muito emocionante. Parece que a Rita está dirigindo isso. Parece que a Rita está produzindo isso, né? A presença dela é muito forte mesmo. Diferente de um espaço, poderia ser na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, né? como foi o da Gal, né? Talvez fosse até mais fácil ali a organização para a coisa acontecer, mas dentro do planetário realmente, olha, incrível esse desejo da Rita que foi expresso. Ela gostaria, na verdade, de ter ido visitar o planetário mais algumas vezes quando ficou doente, e aí a família decidiu por colocá-la ali, fazer o velório ali. Então, o primeiro me chama a atenção essa presença da Rita numa espécie de última dança que ela chamou com os fãs, né? E que eu chamaria de último espetáculo mesmo. E em segundo lugar, Felipe, eu acho que é a falta. Todo mundo dizendo muito do quanto sentiremos a falta da Rita enquanto fala. A fala da Rita, se você perceber e olhar para os lados da música brasileira e seus contemporâneos, respeitando todos eles, nós tínhamos em Rita, depois da morte da Elis, a única mulher que de fato, a única artista contemporânea desse momento da música brasileira, que de fato dizia o que pensava, né? A Rita nas músicas, nas canções, na autobiografia, no livro que vai sair agora, que a gente já sabe que vai ser assim também, e nas poucas entrevistas, mas muito sinceras, a Rita conseguia dizer absolutamente tudo o que pensava, mesmo quando fosse para desarmar a ideia e a reverência que temos com a própria Rita Lee, né? Então, como ela era prodigiosa em fazer-nos entender que somos, na verdade, todos protagonistas de um grande espetáculo, de um ridículo, né? Como tudo é tão ridículo, como tudo vira B pontinhos, né? Aquela música que ela dizia, então, né? Difícil falar esse nome inteiro, tudo vira bosta, enfim. Mas Rita Lee conseguia fazer com que nós olhássemos no espelho. É impressionante esse poder dela e vai fazer muita falta, Felipe. Não vejo outra pessoa, outro artista em qualquer segmento que tenha esse poder agora. Eu acho que, queria comentar rapidamente, as características que me chamam muita atenção, e agora com a morte dela tudo vai sendo lembrado, são o desprendimento, a independência. Eu valorizo muito isso nos meus artigos há muitos anos, etc., inclusive no cenário político, e ela mesma. Ela criticou o Lula, ela criticou o Bolsonaro, ela criticou políticos de São Paulo. Quando ela dava entrevistas, de fato, ela criticava aquele tipo boazinha de mulher. Tem um vídeo muito engraçado que repercute nas redes sociais. Ela fala, boazinha, chata pra caramba e tal. Ela usa palavras até mais fortes. Então, ela veio do rock, mas ao mesmo tempo ela incorporou ali o tropicalismo, ela soube colocar uma irreverência, fazer um som mais popular, ela conseguiu trazer nas músicas dela crônicas de comportamento. Então, assim, me parece que ela nunca aceitou um estereótipo. Então ela tinha um desprendimento, uma independência muito grande. Cada música e cada entrevista dela dava uma chacoalhada com todo mundo. E eu considero isso muito importante. Eu não gosto que todo mundo fique preso em caixinhas, sendo facilmente rotulável. Você falou uma coisa fundamental, Felipe. A construção da artista Rita Lee é única porque é a única personagem desse setor da música brasileira que transitou do rock para a MPB.
Isso não aconteceu com outra pessoa, né? Exatamente. Quer dizer, você conseguir ser respeitado dentro do rock and roll, que é algo machista desde sempre, né? E você conseguir ser respeitado como uma artista de MPB. Então ela pega aí a relevância da MPB e é respeitada por todos eles e pega o desprendimento do rock and roll. Quer dizer, ela usa o desprendimento e a liberdade da linguagem do rock, inclusive para fazer uma autobiografia e dizer tudo que ela pensava de todo mundo, e leva isso para a relevância da música brasileira. Isso permite com que ela dá uma carta branca assim, para Rita Lee dizer sempre o que pensava. Então, na verdade, ela acumula aí 3 públicos, né, muito distintos. Só para passar rapidinho, a Rita dos Mutantes, tem gente que só gosta da Rita dos Mutantes. Você tem a Rita do Tutti Frutti, gente que só gosta da Rita do Tutti Frutti, quando ficou mais rock and roll, né, mais raiz, mais Rolling Stones. E depois você tem a Rita Lee, do Roberto de Carvalho, que vai ser a Rita do Brasil, né, que sai de qualquer segmento para poder conversar, ir para as novelas e virar hit atrás de hit com Roberto de Carvalho. E tem gente que só gosta da Rita do Roberto, né, que é a Rita da MPB. Então, assim, você tem 3 segmentos, às vezes eles se conversam, às vezes não, mas como não lembro de outro artista que tenha 3 cabeças, né, como se fossem ali 3 públicos diferentes, ou não, né, talvez também gente que goste da Rita Lee plena em todas as suas fases. Né? E sempre uma letrista genial, né? Exatamente, só para completar, é que há no conjunto da obra também uma singularidade de quem transitou em diversos campos e imprimiu a sua própria marca e a sua personalidade. Muitas vezes nesses campos musicais, inclusive, você tem muito a defesa do purismo. Isso existe no samba, eu sou amante do samba, desde moleque frequento sambas, escolas, as rosas. Tem um purismo muito grande e grandes artistas brasileiros que souberam absorver toda uma tradição de ritmos musicais e imprimir a sua marca. Isso existe, como em Antônio Carlos Jobim, por exemplo, que ouvia o jazz internacional, ouvia o samba e colocou lá a bossa nova, que trazia elementos ali de Ipanema, de onde ele vivia. Quer dizer, você vai abarcando todas essas experiências e imprimindo a sua marca, e eu acho que ela fez isso muito bem. Muito mais. A gente se despede aqui do Júlio Maria, que vai agora escrever, daqui a pouco, as informações que ele acabou de apurar. Já dei todos os furos aqui. Já deu todos os furos aqui, mas já também detalhes no portal do Estadão da Padroeira da Liberdade. Obrigada, viu, Júlio? Obrigado, gente. Análise dos fatos. Enquanto isso, lá em Brasília, o presidente Lula manda pagar 9 bilhões de reais do orçamento secreto, ainda da gestão Bolsonaro, que ficaram pendurados. O Daniel Vetterman traz as informações de lá. Boa tarde, Daniel. Olá, Carol. Olá, Felipe. O governo Lula decidiu pagar as emendas do orçamento secreto de Bolsonaro que estavam penduradas e que os parlamentares pedem agora a liberação do dinheiro. São verbas negociadas em 2020, 2021 e 2022 e que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. O governo Bolsonaro chegou a empenhar os recursos, mas nem todos foram pagos efetivamente. E agora, os parlamentares exigem esse pagamento para dar alguma base de sustentação ao governo na Câmara e no Senado. Os ministérios da Integração e das Cidades assinaram portarias para liberar o recurso e fazer o dinheiro passar por uma reavaliação. Mas o pagamento vai ocorrer conforme a indicação dos parlamentares que negociaram o esquema no governo anterior. Não há nenhuma medida de transparência para dar publicidade aos nomes dos beneficiados. Olha, o Lula liberou a fonte do maior esquema de corrupção da história do país, como ele próprio chamou o orçamento secreto, gestado durante o governo Bolsonaro, naquela sociedade entre o então presidente e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Quer dizer, o Brasil voltou, como diz o slogan petista, à velha farra feita em nome da governabilidade. Os governos do PT tiveram o Lula e a Dilma à frente, mas com uma governança à base de mensalão, de petrolão, quer dizer, dessa distribuição de dinheiro sujo ou nacos do Estado para partidos e parlamentares
que eventualmente na ponta da linha ainda estavam incorrendo em outros crimes. E agora, aquilo que era denunciado quando o Lula estava na oposição fazendo campanha para voltar à cadeira presidencial, ele está usando porque não está conseguindo formar maioria no Congresso. Ele parece ter, pelo menos em diversos temas, uma maioria no Supremo Tribunal Federal, que está se tornando um parceiro do governo para conseguir impor certas medidas que o governo quer. E a gente vai ter que falar disso nesse programa, porque o Alexandre de Moraes acabou de soltar mais uma decisão alinhada ao governo. Então, assim, você não pode contornar o Congresso Nacional para governar em parceria com o Supremo Tribunal Federal. Isso não é democracia. A gente precisa de poderes independentes atuando. Mas fica aí registrada a hipocrisia do Lula, que agora recorre ao toma lá da cá para conseguir fazer aquilo que a articulação política e o convencimento racional das medidas não estão conseguindo. Perdeu, no caso dos decretos que alteram as regras do marco do saneamento, e teve adiada a votação do PL chamado pelo governo de das fake news, o 2630, chamado pela oposição de PL da censura. Análise dos fatos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou nesta quarta ao hotel em que ficará hospedado por uma noite em Tóquio, recebido pelo embaixador do Brasil no Japão, Otávio Henrique Dias Garcia Cortes. Haddad foi à capital do Japão para participar da cúpula do G7, voltada a ministros de finanças e presidentes de bancos centrais. Sem agendas públicas hoje, o ministro viaja amanhã para Niigata, sede do G7 financeiro, e terá como primeira atividade um encontro com a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen. Haddad chegou acompanhado da chefe da Secretaria de Assuntos Internacionais, Tatiana Rosito. Nesta sexta, a comitiva brasileira se encontra com o economista Joseph Stiglitz e participa das atividades do G7. A ida do ministro ao Japão é uma iniciativa na proposta do governo Lula de turbinar a política externa brasileira. O chefe da equipe econômica quer estreitar laços com seus mais importantes contrapartes estrangeiros e apresentar o plano de voo para a economia brasileira, notadamente o arcabouço fiscal e a reforma tributária, ao longo de suas reuniões bilaterais. Hoje, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais e ex-chanceler Celso Amorim está na Ucrânia, onde encontrará com o presidente Volodymyr Zelensky. A reunião acontecerá em Kiev e na pauta está a proposta brasileira de criar um grupo de paz para a resolução da guerra. Amorim já esteve na Rússia e quer alçar o Brasil a mediador do conflito armado. A viagem é também uma tentativa do governo de tentar ajustar a posição após as falas de Lula, acusando os Estados Unidos e a União Europeia de prolongarem a batalha. Outros acontecimentos que geraram ruído com o Ocidente foram a visita do chanceler russo Sergei Lavrov ao Brasil e a ida do próprio Amorim à Rússia. Mesmo com a intenção de desenvolver o grupo de países para a promoção da paz, o ex-ministro brasileiro reconhece que nenhuma das duas nações em guerra estão preparadas para sentar à mesa e negociar neste momento. É só para juntar os dois assuntos. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, então desembarcou no Japão para a cúpula do G7 financeiro, G7 formado dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá, que devem reiterar a decisão de apoiar a Ucrânia e adotar sanções à Rússia pela invasão territorial. Então, quem sabe, né, o Haddad não aprende lá com os países que estão socorrendo a vítima de uma invasão, de um ataque, de extermínio, bombardeio, tortura, estupro, tudo que as tropas russas estão fazendo em território ucraniano, violando a soberania. É claro que não há muito interesse desses países com arcabouço fiscal e reforma tributária no Brasil. O Haddad vai lá porque o governo do PT quer fazer esse contraste com a gestão de Jair Bolsonaro, que foi considerado um pária no mundo, então quer participar dos grandes encontros. O Lula vai lá depois, fez questão de participar dos encontros principais para poder ir, etc. Quer fazer essa imagem de quem está reconquistando alianças internacionais. Não significa, na prática, que o mundo está recebendo bem aquilo que o Lula está fazendo. E é por isso que o Celso Amorim vai lá para a Ucrânia. E o Lula deveria ir. Não deveria mandar simplesmente o Celso Amorim, depois das barbaridades que ele falou, traçando uma falsa equivalência entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o tirano russo Vladimir Putin, culpando a vítima pela guerra, falando se um não quer, dois não brigam, como se a vítima não estivesse lá no seu próprio país, que foi invadido pela autocracia imperialista e expansionista vizinha.
Então, o Zelensky, obviamente, precisa de todos os apoios, vai receber bem, vai mostrar o drama daquelas famílias e provavelmente não vai mudar em nada a postura petista, porque eles têm uma ideologia já marcada há muito tempo dessa multipolaridade, desse desse anti-imperialismo juvenil, na verdade, que tem sido rechaçado pelos Estados Unidos em diversas declarações de que o Lula está ecoando a propaganda russa. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguindo com a análise dos fatos, para falar da Procuradoria da República em São Paulo, que deu 10 dias para que o Telegram explique a mensagem contra o PL 2630 de 2020, o PL das fake news, enviada ontem para milhões de usuários. A plataforma chama a proposta de desnecessária e diz que ela concede poderes de censura ao governo. O aplicativo precisa dizer quem foi o responsável pela redação do texto e pelo impulsionamento dele. A ideia é identificar individualmente os envolvidos. A empresa também deve esclarecer os critérios usados para impulsionar conteúdos sem relação com atualizações técnicas ou recursos disponíveis na plataforma. O Ministério Público Federal em São Paulo questiona ainda o alcance da mensagem. O texto, segundo o documento, parece ter sido encaminhado para todos os usuários do Telegram e não apenas os inscritos no canal de notificações. Falando em plenário, o relator da proposta na Câmara, o deputado Orlando Silva, reiterou a autonomia da casa ao criticar a postura da plataforma. O Telegram espalha mentiras no Brasil, afirmando que o parlamento brasileiro quer aprovar censura, quer acabar com a democracia. Isso é escandaloso, presidente. É um escândalo que uma multinacional tente colocar o Congresso Nacional Brasileiro de joelhos. O Telegram nunca participou de nenhum debate nessa casa, porque não se interessou em contribuir com as discussões legítimas que o parlamento fez. Sempre foi chamado para debater e nunca se fez presente. E agora, presidente, imagine, distribui para todos os brasileiros, abusando do poder econômico, utilizando a sua estrutura para mentir, para atacar a democracia brasileira, porque atacar o parlamento é atacar a democracia brasileira. O Telegram mente e de modo vil tenta intervir no debate que o parlamento faz. Essa casa tem autonomia para decidir, presidente, o que considerar adequado. Essa casa tem legitimidade popular para decidir o que quiser acerca de temas que fortaleçam a democracia. O Telegram foi notificado em um inquérito civil aberto em 2021 que se debruça sobre as iniciativas das principais plataformas de redes sociais e aplicativos de mensagem para conter o compartilhamento de conteúdos falsos e de ódio. E já a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, marcou para o dia 17 de maio o julgamento de ações que discutem a responsabilidade das redes e também aplicativos na moderação de conteúdo. Os processos foram colocados em pauta em meio a esse impasse de votar o PL das fake news. Ao pautar os processos, o STF sinaliza que não vai abrir mão da regulação das plataformas enquanto o texto não for votado no Congresso. É a parceria aí do governo Lula com o Supremo Tribunal Federal. E acabou de acontecer o seguinte: o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do aplicativo Telegram em todo o território brasileiro por 72 horas e que o Telegram envie uma mensagem a todos os usuários com o seguinte texto: por determinação do STF, a empresa Telegram comunica, a mensagem anterior caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, PL 2630, na tentativa de induzir e instigar os usuários a coigir os parlamentares. Isso é um absurdo completo. Olha só o que está acontecendo no Brasil. Alexandre de Moraes havia mandado remover o editorial feito pelo Google, colocado ali como um link, já foi colocado em outras campanhas feitas pela própria empresa, sob a logo na sua página principal. Naquela decisão anterior, como eu chamei a atenção aqui nesse programa, ele mostrou claramente que ele próprio defende a regulação das empresas. Disse lá, é urgente, razoável e necessária a definição legislativa e ou judicial. E eu chamei a atenção para esse ou judicial como uma pressão sobre o Congresso de, olha, se vocês não fizerem por bem, vai por mal. A gente faz aqui no Supremo, que é o que se pode fazer agora com a ação liberada pelo Dias Toffoli.
Aí continua, dos termos e limites da responsabilidade solidária e civil administrativa das empresas, bem como de eventual responsabilidade penal dos responsáveis por sua administração, a necessidade imediata de regulação da responsabilidade. Quer dizer, o Moraes, na decisão, ele defendia o projeto que está sendo defendido aí pelo governo Lula. Agora, o Ministério Público, como a Carol colocou, estava pedindo informações para o Telegram. Eu tenho que defender sempre o seguinte, as empresas, todas elas no Brasil, elas têm direito e liberdade de manifestar o seu posicionamento a respeito de questões públicas, senão não tem democracia no Brasil. Tem uma questão aí muito peculiar que a gente ainda vai precisar ver no detalhe, no decorrer dessa discussão, que é isso de, teria mandado, parece, né, pelo que foi dito pelo MPF, parece ter enviado a todos os usuários e não só aqueles que estavam registrados para receber as notificações. Então você tem aí um pedido do MPF para ouvir a plataforma, porque parece, ninguém sabe ainda ao certo, parece que enviou a todos os usuários. Aí tem a questão de lei de proteção de dados e tal, precisa ser averiguado, mas ninguém está com certeza absoluta. Agora o Moraes não precisa de certeza absoluta para nada. Quando ele mandou censurar ali o editorial do Google, ele também falou de questões em tese, como eu chamei a atenção nos meus comentários, no meu Twitter, e agora ele sai suspendendo o Telegram, e ele próprio, como editor e juiz do debate público, aquilo que o editorial do Estadão disse que ele não deveria ser, ele escreve ali uma mensagem para o Telegram se retratar pela mensagem anterior, sem que tenha havido sequer a apuração solicitada pelo Ministério Público Federal. Então a gente já está num nível, fora a questão do inquérito, né? Porque ele cita aí inquérito das milícias digitais, inquérito das fake news, que são esses que têm uma amplitude imensa, onde cabe qualquer coisa, e aí ele chega para arbitrar tudo. Ora, a demonização das plataformas por esse governo, Randolfo Rodrigues, não vai dar para comentar tudo, está comparando aí o símbolo do Telegram ao do nazismo. O nazismo fazia com que mulheres e crianças carregassem cadáveres para a vala antes de elas próprias serem asfixiadas na mesma câmara de gás. É com isso que eles estão comparando aí uma plataforma, por mais que se tenha críticas a ela, por mais que se queira mudar determinadas questões. Então, assim, o debate está completamente histérico e resultando numa sociedade em que o autoritarismo e o totalitarismo estão sendo legitimados. Inclusive, é bom que se diga, porque eu não me silencio, no mercado da comunicação. É um vexame o que está acontecendo nesse momento no Brasil, sem sequer ter conclusões, sem ouvir as partes, você já tem decisões gravosas. Análise dos fatos. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, une base e oposição contra o seu projeto de aumentar a contribuição previdenciária de militares. Gustavo Queiroz. O projeto de reajuste salarial para as forças de segurança apresentado pelo governador Tarcísio de Freitas à Assembleia Legislativa aqui de São Paulo colocou deputados da base e da oposição lado a lado em rejeição a alguns trechos do texto. A medida vai ter um impacto fiscal aí de 12,5 bilhões nas contas públicas até o final de 2025 e, claro, se tornou assunto do mês na Alesp, até porque é o primeiro grande projeto apresentado pelo governador após a tragédia de São Sebastião e também porque dividiu os policiais civis e militares ao longo aí das discussões dessa semana. Parlamentares do PT e do PL, que é a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticaram uma mudança que aumentava a contribuição previdenciária de policiais militares. Diante dessa pressão, o governo já recuou e retirou a iniciativa da proposta. Há ainda uma insatisfação em relação a um alegado prejuízo para os PMs veteranos nesses reajustes, além de queixas de que policiais civis e penais se sentem desprestigiados em relação aos reajustes cedidos aos militares. As categorias chegaram a fazer um protesto ontem na Alesp. Houve um bate-boca ali entre o deputado Gil Diniz, um representante dos policiais militares da reserva, que pediam, claro, maiores rendimentos para esses policiais reformados. Vale lembrar que a média do reajuste proposto para as duas categorias ficou em média de 20,2%. Se confirmado, esse vai ser o terceiro aumento salarial concedido à categoria nos últimos 4 anos. O projeto agora precisa passar por comissões da Alesp e também pela votação de emendas separadas que serão apresentadas pelos deputados. A análise dos fatos fica por aqui. A gente tem trabalhos técnicos de Moacir Biasi e o comando da mesa de som de Carlos Amaral. E produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo. Amanhã tem mais para a gente acompanhar o desdobramento dessas novelas. Já tem novidades aqui aparecendo e eu estou acompanhando, mas fica para amanhã então com um novo análise dos fatos. Muito obrigado, Carol. Tamo juntos sempre. Beijo, tchau. Até.
Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.